Se você quer vender para clientes que pagam mais caro, você precisa quebrar essas crenças que passam na sua cabeça. Tá preparado? Então, bora! Esse é um fato que acontece com praticamente todos os fotógrafos que estão querendo crescer. Querem crescer. E aí eles querem subir o preço, mas eles têm medo de perder os atuais clientes. Eu vou te falar uma coisa. Você, para crescer, você naturalmente vai perder clientes. Isso não tem nada de errado. E isso é o correto. Veja, muitos fotógrafos querem crescer os seus preços, querem subir os seus valores, mas querem continuar atendendo todo mundo. E isso não existe. Por que não existe? Porque no momento em que você começa a subir os seus valores, você para de vender para as mesmas pessoas, você para de vender para os mesmos clientes. E esse é o ponto que assusta muitos fotógrafos e o medo que eles têm de perder clientes impossibilita eles de subir o seu valor. Por quê? Para pensar, vou te dar um exemplo aqui. Quando eu comecei a fotografar aqui, eu moro numa cidade de 5 mil habitantes, chama Picada Café, no interior do Rio Grande do Sul. Eu comecei trabalhando aqui, sendo mais barato, comecei a melhorar, comecei a subir nos meus valores. E um momento desses eu entendi que eu não podia depender apenas de Picada Café, que eu tinha que trabalhar para cidades vizinhas também. E naturalmente isso começou a acontecer. Depois para regiões vizinhas e fui ampliando. Quando eu fui ampliando, eu não ampliei porque eu queria apenas. Eu ampliei porque eu precisava. Por que eu precisava? Porque numa cidade de 5 mil habitantes, tem 5 mil pessoas para te contratar. Quando você começa a cobrar mais caro, tem uma galera, uma parcela dessas pessoas que não consegue mais te contratar. Tô certo ou errado? Porque eles não têm poder aquisitivo ou simplesmente eles não valorizam tanto assim a fotografia para realmente pagar mais caro. Então o que você faz? Você fica cobrando mais barato ou você amplia a sua gama, amplia o número de pessoas que você pode atingir e vender. Eu fiz o número 2. Eu fui ampliando a região que eu atendia para naturalmente ter mais pessoas com um poder aquisitivo maior e que gostam de fotografia me contratando. E isso o que acontece como efeito rebote, como efeito no sentido de, cara, toda vez que você faz uma ação, existe uma reação. Quando você faz algo bom pelo seu negócio, vai acontecer coisas boas e vão acontecer coisas ruins. E um efeito rebote que acontece quando você sobe o seu valor é que muitos clientes que já foram seus clientes, que te ajudaram a crescer no começo da sua carreira, não conseguem mais te contratar. E isso é normal. Tô certo ou tô errado? Se você trabalha de CLT, se você é um funcionário de alguém, você começa a ser um funcionário melhor, começa a ganhar mais, começa a evoluir, naturalmente não é qualquer empresa mais que você consegue trabalho. Se você quiser manter o seu salário, tô certo ou errado? Você vai ter que buscar empresas melhores e maiores, que estão dispostas e têm potencial de pagar mais pelo seu serviço. Não é empreendedorismo, é a mesma coisa. Então, se você tem medo de subir os seus preços e porque você vai perder cliente, vou te dizer uma coisa, você nunca vai subir seus preços, porque não existe subir os valores sem perder clientes. Faz sentido sim ou não? Coloca aqui nos comentários se faz sentido ou não para ver se vocês estão comigo, porque essa é uma crença que você tem que quebrar. Porque eu nem tô te mostrando ainda como fazer para subir. Mas se você não quebrar essa crença, eu posso te ensinar como fazer, o que fazer e mesmo assim você não vai conseguir. Por quê? Porque a técnica é importante para você fazer isso, mas ela nunca é mais forte do que a sua crença. Pega essa. Veja, a técnica que você aprende para executar alguma coisa, a técnica para subir os seus valores, por exemplo, a técnica para melhorar o seu marketing, ela é muito importante. Sem ela você não vai para frente. Mas ela nunca é mais importante do que a sua crença. O que é crença? Crença é aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E a nossa força tem poder, a nossa mente tem poder, desculpa. Por quê? Porque quando a gente acredita que a gente não é capaz, a gente de fato não consegue. Por quê? Porque não é só pela energia e tal, essas paradas todas. É porque quando você acredita que não consegue e tenta a primeira vez e não consegue, você tem uma confirmação que você não conseguiu. Você diz, viu, eu sabia que eu não ia conseguir. E desiste. No momento em que você muda essa crença e entende que você é capaz de conseguir fazer isso sim, você talvez não acerte na primeira. E tá tudo bem, você vai tentar a segunda. E se não der na segunda, tá tudo bem também. Você vai tentar a terceira, até tentar o número de vezes que a maioria dos fotógrafos não tentam. E por isso começa a dar certa parada. Então,
presta muita atenção, a técnica é importante, mas a crença é sempre mais importante para definir se você vai de fato conseguir fazer isso ou não. Então a gente tem que quebrar essa crença de que, meu Deus, se eu subir os meus valores, você vai perder cliente. Você vai, eu vou te dizer, você vai e acontece. Eu me lembro como aquela vez, eu lembro de um caso muito específico que eu fotografava praticamente todos os casamentos de uma turma aqui de Picara-Café. E aí, dessa turma, num dos casamentos, eu não fui contratado. E na verdade, os caras nem vieram orçar comigo. E aí eu fiquei meio magoadinho, meio tipo assim, cara, por que não, né? Por que nem orçamento eles vieram fazer? E depois de algumas semanas e meses eu descobri que estavam falando que os meus valores eram muito mais caros do que eram de verdade. Tanto que esse noivo e essa noiva nem vieram pedir orçamento porque eles tinham receio de pedir um orçamento e ficar gostando do trabalho, mas não poder pagar. Sacou? Faz sentido? E aí eles nem pediram um orçamento. E aí isso aconteceu por quê? Porque alguns dos noivos que eu havia fotografado não há muito tempo, eles falaram que o Kunz agora estava famosinho e que ele cobrava muito mais. Mas eu nem cobrava tanto assim. Era por quê? Porque naturalmente isso acontece. Quando nós temos clientes que viraram fãs da gente, às vezes eles colocam a gente num pedestal tão grande, até para te dizer assim, eu contratei o Kunz, você não vai conseguir contratar o Kunz. A gente começa a virar objeto de desejo da galera. E isso é massa, porque esse é um rebote legal. Veja, eu te falei que um rebote ruim é você perder cliente, você deixar cliente de lado. Um rebote bom é isso. Quando as pessoas te contratam e pagam mais caro para isso, elas passam a te valorizar muito mais, te colocar num pedestal e às vezes até dar aquela exageradinha. Ei, quanto você pagou para o Kunz fotografar teu casamento? O cara vai lá e coloca 50%, às vezes 100% a mais do que era verdade. E aí, é bom ou ruim para você? Pô, é bom porque o cara tá valorizando seu passe. É ruim porque tem pessoas que poderiam te contratar, ficaram sabendo disso e acabam não te contratando. E o que a gente faz? A gente senta e chora? Não, faz parte do processo, faz parte da parada. Faz sentido? A gente tem que entender que isso faz parte e essa é uma caminhada que a gente tem que ter para continuar crescendo. Só que muitos fotógrafos se perdem neste meio do caminho, porque eles acham que eles vão quebrar por perder clientes. Ou o pior, mas é que aqueles clientes me ajudaram tanto no começo, eu não quero dizer não para eles. E aí, ao não dizer não para eles, né, por não subir o seu preço e não conseguir vender para eles, você vai acabar dizendo não para o seu crescimento, não para o seu viver bem de fotografia, não para a sua faixa preta, não para você faturar mais de 200 mil reais por ano. Faz sentido? Quer aprender a atrair esses clientes certos, vender mais, vender melhor? Então, no link na descrição desse vídeo, você pode marcar uma análise individual com o meu time. Lá a gente vai analisar o seu negócio, entender os 4 pilares e te mostrar o que você precisa fazer para ajustar o seu negócio de fotografia e crescer cada vez mais, faturando mais de 200 mil reais por ano com o seu negócio de fotografia. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Fechou? Te vejo